como estão? Espero que estejam maravilhosamente bem. Sabia que os brasileiros estão indo embora? Sim, segundo o Ministério das Relações Exteriores, existe cerca de 4,2 milhões de brasileiros vivendo em outro país. Quer saber quais são as cidadanias mais pedidas por brasileiros? O que precisa para solicitar uma dupla cidadania e quanto custa em média? Então fica comigo até o final desse vídeo. Aproveita também para já deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu sou a Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, existe cerca de 4,2 milhões de brasileiros vivendo em outro país, isto é, 2% da população. Mas saibam que esse número pode ser ainda maior se levarmos em consideração as pessoas que vivem ilegalmente em outros países. O Instituto Datafolha já declarou que 47% dos jovens entre 15 e 29 anos, se pudessem, deixariam o país. Pois é, muitos brasileiros estão procurando consulados para solicitar a dupla cidadania. E o que exatamente é a dupla cidadania? Para que ela serve? Por que ter uma dupla cidadania? Bom, a dupla cidadania permite ao seu portador ter os mesmos direitos e deveres de qualquer outro cidadão que nasceu no país estrangeiro em questão, facilitando assim uma maior e mais rápida integração dessa pessoa na comunidade local, garantindo também a entrada em diversos países sem a necessidade de visto, saúde, educação gratuita, entre vários outros benefícios. Deixarei nos cards um vídeo em que conto sobre os benefícios de ser um cidadão europeu. E como saber se essa procura toda é real? Uma das evidências é o aumento nas emissões de documentos apostilados, certidão de nascimento, casamento e óbito, histórico escolar, entre outros, necessários para esse tipo de procedimento, tá? As informações são do Colégio Notarial do Brasil, além das emissões de certidões solicitadas em cartórios. Os cartórios emitiram 693 mil documentos para quem desejava estudar fora ou tirar a dupla cidadania no ano de 2021. No mesmo período de 2020, haviam emitido 299,5 mil documentos, ou seja, o número dobrou de um ano para o outro. Os números de 2022 ainda não estão fechados, mas posso afirmar que sempre que preciso de um documento no cartório, escuto a mesma coisa. Muitas pessoas querem sair do Brasil e estão solicitando as certidões para o processo de dupla cidadania. Não para de chegar pedido. E quais são as cidadanias mais procuradas pelos brasileiros? Imagino que não seja surpresa para muitos, mas sim. As cidadanias mais procuradas por brasileiros são a portuguesa e a italiana, seguidas da espanhola e alemã, se pensarmos na Europa. Na Ásia, quem lidera o ranking é o Japão. É extremamente importante deixar claro que cada país possui regras diferentes e específicas para solicitar a dupla cidadania. Enquanto a Itália, por exemplo, não tem um limite de gerações para solicitar a cidadania, a lei da nacionalidade japonesa determina que o cidadão decida entre a nacionalidade japonesa ou estrangeira antes de completar 20 anos, com exceção das pessoas que nasceram antes de 1985, quando ainda era permitida a dupla nacionalidade no Japão. É importante acessar o site dos consulados para entender as regras do país que você tem interesse, para entender de que forma você poderia solicitar a dupla cidadania. Mas para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, vou resumir de forma breve os documentos solicitados e que 2 desses países exigem. Claro que vou começar pela cidadania italiana, não poderia ser diferente. Deixarei nos cards indicações de vídeos que entram mais em detalhe para que possam assistir quando finalizarem esse aqui. Primeiro, é importante saber quem pode solicitar a cidadania. Segundo o Consulado Geral da Itália no Brasil, todos os descendentes italianos que comprovem através de documentos oficiais os laços sanguíneos podem solicitar a cidadania. E diferente de outros países europeus, a Itália não tem um limite de gerações para que você possa solicitar a cidadania, além daqueles que se enquadram na modalidade da cidadania por eleição. Existem algumas formas de solicitar a cidadania, que pode ser de forma administrativa, quando você vai para a Itália, direto no consulado italiano do país que você mora, ou de forma judicial, quando entra com ação contra a demora nas filas dos consulados ou pela derivação materna. No caso jurídico, o processo de cidadania sofreu mudanças a partir de 1 de julho de 2022, com a reforma no Código de Processo Civil, que foi aprovada pelo parlamento italiano e vai gerar impactos nos pedidos, com a intenção de que seja para melhor, é claro.
Segundo a nova determinação, os pedidos não serão encaminhados diretamente ao Tribunal de Roma, que concentrava todas as solicitações antigamente. Agora, as cortes de cada região de nascimento do antepassado italiano ficarão responsáveis pelos procedimentos. O objetivo é diminuir os tempos de trâmites em até 40%, já que o Tribunal de Roma ficava supercarregado. A maior parte das cidadanias italianas solicitadas pelos brasileiros são através de descendência por causa da migração de italianos para o Brasil. Além da descendência, pessoas casadas com cidadãos italianos podem solicitar a cidadania por matrimônio, conhecida como naturalização por casamento, enfim. O casal, se morar na Itália, precisa ter mais de 2 anos de matrimônio no civil. Caso vivam no Brasil, são necessários 3 anos para solicitar o processo, contando da data do casamento, tá? Importante, a união estável não é reconhecida na Itália para estes fins. Também é importante saber que o cônjuge precisa passar por um exame de proficiência na língua italiana no nível B1, que se assemelha ao nível intermediário, para provar que consegue se comunicar minimamente no idioma. Aqueles que moram em território italiano por pelo menos 10 anos de forma legal também podem solicitar a cidadania por residência. Este período pode ser de 3 anos para quem tem pai, mãe ou ascendente de segundo grau em linha reta, que seja italiano de nascimento ou estrangeiros nascidos na Itália que residam no país. 4 anos para cidadãos de algum país que pertença a comunidades europeias e 5 anos para pessoas adotadas. Existem 3 caminhos para solicitar, que é através da via consular italiana no país em que você reside, a administrativa quando você vai para a Itália e a judicial, que sofreu uma modificação, e tem sido muito utilizada desde o início da pandemia do Covid, por ser considerada mais rápida na comparação com o tempo das filas dos consulados e mais barata do que a via administrativa, que precisa fixar residência na Itália. No caso do processo via judicial, não é necessário viajar para a Itália e é possível acompanhar o processo pela internet e a conclusão leva em média 2 a 4 anos. Esse tempo pode variar muito de caso a caso. E o que todo mundo quer saber? Quanto custa? Pode custar em média, entre 3.000 a 5.000 euros, podendo variar de acordo com o número de pedidos no processo, no caso do judicial, o equivalente a algo entre 17.500 e 30.000 reais. Gente, esse número pode variar muito de caso a caso. E como solicitar a cidadania portuguesa? Com a tecnologia e as relações internacionais mais estreitas entre o Brasil e Portugal, os pedidos de dupla cidadania vêm aumentando a cada ano, a cada dia. O número de pedidos anuais de cidadania aumentou 141% entre 2010 e 2020 e chegou a 58 mil. Em 2021, esse número deve ter sido ainda maior. Com os dados ainda não finalizados, havia cerca de 58 mil solicitações. Não se tem números ainda de 2022. E quem pode solicitar a cidadania portuguesa? Netos de portugueses que falem o idioma já podem entrar com o pedido desde que estejam livres de antecedentes criminais ou suspeita de participação em atos terroristas. Para bisnetos, o processo é um pouco mais complexo e não inclui regras específicas. Por isso, recomendado costuma ser que pais ou avós obtenham a cidadania portuguesa antes. Ser casado ou estar numa união estável por mais de 3 anos com o português ou ter um relacionamento reconhecido em Portugal e mostrar que possui laços com a comunidade nacional portuguesa também qualifica uma pessoa a entrar com o pedido. Quando o relacionamento tem mais de 6 anos, não é preciso comprovar vínculos. Filhos de estrangeiros nascidos em Portugal têm direito à cidadania no momento do nascimento, desde que um dos pais more legalmente no país, e adultos com mais de 5 anos de residência também podem entrar com o pedido. Judeus sefarditas que possuam certificado emitido pela comunidade judaica do Porto ou de Lisboa ou que consigam comprovar sua origem através de sobrenomes e descendência direta também estão qualificados a fazer a solicitação. A cidadania portuguesa também pode ser conquistada por meio de altos investimentos, como a compra de imóveis, por exemplo, mas ainda há alguns obstáculos no processo para obter a cidadania portuguesa, como o tempo de tramitação por causa do volume de solicitações. Desde 2017, os pedidos de brasileiros aumentaram numa quantidade de 3 a 8 mil por ano. Conforme o Ministério da Justiça, foram 32 mil em 2017, 40 mil em 2018, 44 em 2019 e 58 mil em 2020. A fila está bem demorada. E como solicitar a cidadania portuguesa? O procedimento é feito por meio dos consulados e o tempo de duração do processo de nacionalidade também varia de acordo com o tipo de pedido. Considerando o fato de o processo ter sido iniciado com todos os documentos nos formatos exigidos, os pedidos de nacionalidade para filhos maiores duram em torno de 6 a 12 meses, enquanto os de filhos menores levam cerca de 4 a 5 meses.
Os processos de naturalização de estrangeiros que residem legalmente há pelo menos 5 anos em Portugal demoram em média 12 a 18 meses até serem concluídos. Já nos outros processos, como de netos e cônjuges, o prazo tem sido de 12 a 24 meses. E quanto custa? O valor das taxas varia de 170 a 255 euros, mas os custos aumentam com a documentação. Todas precisam ser apostiladas e validadas em Portugal. Cada documento tem formato específico exigido para ser emitido, tá? Os valores vão depender dos cartórios e assessorias para quem não fizer sozinho, que também é algo possível, mais trabalhoso, tá? O preço do processo de nacionalidade para os adultos custa a partir de R$ 1.415. Isso porque este é o preço para realizar o reconhecimento do nascimento apenas. A transcrição de casamento custa R$ 800 e a legalização de documentos mais uns 200. Já para a emissão do cartão cidadão, que é o RG português, é preciso pagar aí mais cerca de uns R$ 350. Já o passaporte custa em torno de R$ 500. Toda a tabela de preços atualizados pode ser conferida no site do Consulado de Portugal. Mas existe também uma modalidade de visto mais cara, que é o Golden Visa, que pode ser solicitada por investidores a partir do momento que injetam elevadas quantias no mercado português. Esses investimentos podem ser imobiliários ou em outros setores. O método mais comum para adquirir o Golden Visa Portugal é comprando um ou mais imóveis no país, desde que a soma do valor desses imóveis seja de pelo menos 500 mil euros ou 2,9 milhões de reais. O investimento pode ser menor caso os imóveis sejam antigos, construídos há mais de 30 anos, ou estejam localizados em área de reabilitação urbana. Neste caso, inclui a exigência de reabilitação do imóvel. O montante passa a ser de 350 mil euros, o equivalente a 2 milhões. Este valor também pode ser reduzido em 20%, 280 mil euros, 1,6 milhão, se os imóveis estiverem em territórios de baixa densidade. Outra possibilidade ainda é transferir capitais igual ou superior a 1,5 milhão de euros, ou 8,7 milhões de reais, tá? Esta modalidade inclui, entre outras formas, a possibilidade de transferência para uma conta de depósito em instituição de crédito de Portugal, para aquisição de instrumentos de dívida pública do Estado português e para aquisição de valores mobiliários escriturais. É uma espécie de adaptação ao tempo de residência, substituído por manutenção do investimento por 5 anos. Sempre que tiverem dúvidas em relação ao procedimento, sobre as regras, condições, documentos, valores, consultem o site do consulado. Lá estarão todas as informações que vocês precisam. Consultem também sobre os países que vocês têm interesse e que eu não mencionei aqui. Muito bem, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. Se gostaram, compartilhem muito e deixem um like, afinal não custa nada para vocês, né? Lembrem-se, eu sou Anitta Del Grande e ensino você, descendente de italiano, a pesquisar do absoluto zero os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Como? Através do PDBI, Pesquisa Documentação Brasil-Itália, que é um curso online em que te ensino o passo a passo e vários caminhos para que você pesquise de forma eficaz os documentos solicitados no reconhecimento da cidadania italiana. Ficou interessado? Então acesse o link que deixarei aqui na descrição para que você possa saber mais. Obrigada por ficar comigo até o final desse vídeo. Até mais, um bacione!